Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, o amor de Nossa Senhora. Mais uma lectio divina. Vamos meditar essa lectio desse domingo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura do Salmo, nós vimos Deus se revelando a Salomão quando ele pediu sabedoria para conduzir seu povo, e Deus lhe deu sabedoria e deu graça, né? A oração de Salomão agradou o Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que pedistes estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. Veja o pedido de Salomão: sabedoria para praticar a justiça. Vou satisfazer o pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a vida. Então Salomão pediu sabedoria. E aqui nós nos deparamos com a lectio divina, nessa leitura do Evangelho, que começa com a revelação. O Evangelho começa dizendo assim para nós, presta atenção: naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então preste atenção, se eles se reuniram porque eles foram enviados, e ali estão partilhando tudo o que haviam feito e ensinado. Mas ensinado o quê? Evidentemente que o ensino que os apóstolos proclamaram, explanaram, foi o ensino que Jesus deu. Foi aquele ensino que Jesus veio realizar, manifestar aos apóstolos que Deus é Pai, a salvação, o amor de Deus, a graça de Deus, não é? E os apóstolos saíram a proclamar a verdade do Evangelho, da Boa Nova, a vinda do Machia. E observe que o Evangelho começa falando do ensino e termina do ensino. E termina em ensino. Porque no final do versículo 34 diz assim, que começou, pois, a ensinar muitas coisas. Os apóstolos, o Evangelho do domingo começa dizendo que os apóstolos fizeram e ensinaram. E termina dizendo que Jesus também ensinou. Então veja, no início ao fim, nós temos esse verbo ensinar. Então, Jesus com seu Espírito está nos dando aí uma chave para nós entendermos uma coisa importante. Todo católico precisa conhecer sua fé. Todos que são resgatianos precisam entender a fé católica. Por que batizar? Por que se crismar? Por que se confessar? Por que entrar no mistério da Eucaristia, compreendê-lo, adorá-lo, vivê-lo? Por que o casamento não pode existir, irmãos, no resgate, vivendo amancebados? Não, irmãos, não. Nós precisamos viver a fé da graça, que Deus nos convida a estar debaixo da sua bênção. Entender o sacramento do matrimônio, o respeito e a consideração pelo sacerdote, entender o sacramento da ordem que Deus instituiu na pessoa de Jesus. Jesus instituiu para que pudesse chegar a nós toda a graça através do sacramento, a graça da salvação, a graça da vida eterna, a vida de Deus,
manifesta na igreja pelos sacramentos, mas isso vem pelas mãos dos sacerdotes. A graça da extrema-unção que nos prepara para a cura ou nos prepara para o reino do céu. Então, observe que nós, como os católicos, precisamos conhecer nossa fé, precisamos aderir à nossa fé, compreendê-la no Espírito, para poder aí responder a quem nos pergunta razões de nossa fé, como Pedro diz. Então eu não posso ir para grupo de oração apenas viver momentos de adoração e louvor e não me aprofundar. Então observe que a fé, ela é uma escada. Eu escuto, eu entendo, eu acolho e agora eu mergulho para conhecer mais. Eu estudo. Então cada católico, olha, deveria ter na sua casa um catecismo. Deveria estudar, deveria conhecer sua fé. Primeiro, para viver de forma condizente, responder de forma correta a fé. Primeiro, para poder, quando questionado, ensinado, levar a luz e ensinar, levar a luz para sua casa, para os seus filhos. Porque isso é de suma importância na caminhada de fé da sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Então, a palavra de Deus hoje nos convida a estudar, nos convida a mergulhar nos mistérios. Eu não posso dizer, não, isso aqui é só para quem é sábio, isso aqui é para quem é doutor, isso aqui é para quem é inteligente, isso aqui é para Sérgio, para João Paulo, isso aqui, né, são para Sandro, para Júnior, para os pregadores do resgate, para os homens do resgate mais elevados, para os padres, para os bispos, para os papas. Não, a fé é para todos, todos são chamados a conhecer. E veja que Jesus está ensinando a um povo que teve fome. Fome, Jesus olhou aquele povo que não tinha conhecimento. E veja que eles chegaram primeiro que Jesus estava na margem do lago. Aí Jesus deu a intenção que ia atravessar, atravessou. Eles contornaram o lago, chegaram primeiro que Jesus. Quando Jesus chegou, estava todo mundo lá. Jesus disse, eita! Mas foi que Jesus viu um povo com fome. Fome da palavra. Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor, como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes. Veja, Jesus não curou, Jesus não multiplicou pães, Jesus entendeu que era o momento de dar um pão da palavra. Então as pessoas precisam compreender e entender que a missão nossa do resgate, a minha como fundador, que é de ensinar, levar o evangelho, exortar, dizer a verdade, dizer que os casais precisam casar, dizer que o povo precisa confessar, que não pode receber Jesus sem confissão. Como eu disse, você que tem 2, 3, 4 meses sem confessar, você precisa se confessar, você precisa buscar o Senhor. Veja os papas, né? Eu estava vendo aqui, né? João 23, ele confessava 2 vezes por semana para estar em condições para ministrar a Eucaristia, para celebrar a missa, mas para pastorear a necessidade da confissão, porque a nossa natureza, né, ela é inclinada ao pecado e nós pecamos. Olha, o Salmo diz, olha o provérbio, agora me fugiu a memória, diz que o justo peca 7 vezes durante o dia. Então você imagina o pecador. Então a gente não pode dizer, não, a gente não pode também entender o pecado como um crime. Olha, só é pecado quem mata, quem rouba. Não, isso é crime. Também é crime. É pecado e é crime. Mas tem pecado que não são crimes, são pecados. Faltar à missa ao domingo, né? Mentir, levantar falso testemunho, falar do irmão, não é? E aí por aí vai. Faltar com respeito e consideração aos pais, né? Não orar, não rezar. Você sabe que você não ora, não reza, você está pecando, porque você é um mandamento, você precisa rezar, orar, buscar o Senhor. Né? Então, veja que são aí já, eu vou dizendo, é por isso que nós mandamos um exame de consciência para ser feito. Então, tudo isso também é formação.
Olha, eu creio, entendo e oro. A minha oração está fundamentada naquilo que eu oro. Né? Então, eu oro aquilo que acredito e acredito porque oro. Então, veja que as duas coisas estão ligadas. Então, o conhecimento, o estudo, me faz crescer na fé. Então, o católico tem que ter o catecismo, o católico tem que ter a Bíblia, o católico, quando possível, compra livros para ler, tá certo? Escuta vídeo, eu não estou entendendo tal coisa, vai na internet, Paulo Padre Ricardo, tem muitos padres bons, e bota lá um tema, bota lá um tema, mandaram hoje aqui para mim, Sérgio, porque a missa, porque a igreja guarda o domingo e não o sábado? Eu vou responder, eu te esperei agora, Leco Divino, para responder. Você estude, eu sei da resposta, sei, mas entenda, nós temos que buscar. Nós não podemos apenas esperar na mão. Porque, veja, se eu fosse esperar na mão, o resgate nem nascido estava. Então, o que é que você faz? Você vai na internet, bota lá na internet, ó, sábado, porque a igreja não guarda o sábado. Aí você vai ter toda a explicação do... Isso é o quê? É uma forma de estudo. Você está buscando. Você está buscando. Então não se para, não, é o que não termina. Mas você precisa, eu preciso. Olha, eu comprei um livro, né? Porque eu leio. Porque eu preciso estar sempre estudando, me renovando, né? Para que eu possa dar. Se eu não ler, não estudar, não orar, o que é que eu vou dar a vocês? Me digam. Se eu não orar, buscar a presença de Deus, buscar os mistérios de Deus, se eu não participar dos sacramentos, se eu não estudar, não ler, meditar a Bíblia, se eu não comprar livros, se eu não estiver mergulhando, me alimentando, o que é que eu vou dar ao resgate? O que é que eu vou dar? Então, meus irmãos, isso não é só o fundador, são todos. Mas eu não sei ler, mas você sabe escutar, ó. Sabe escutar, pede para alguém colocar, né? Você pode ter até a busca por voz. Você vai no celular e bota na parte de voz e você vai encontrar muitas respostas. Então nós precisamos no Espírito, buscar conhecer as coisas de Deus. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Eu penso que muitas vezes as pessoas têm medo de encontrar a resposta, têm medo da verdade. Tem medo de descobrir coisas que não queria descobrir em relação à sua condição. Mas, meu querido, isso é para lhe libertar, é para lhe salvar. É para lhe salvar. Eu me lembro do homem do resgate que ia para a missa e ele vivia amancebado. Ele ia para a missa tranquilamente e recebia Jesus. Quando eu pensava que ele era casado. Quando eu soube que ele não era casado, ele participava do resgate. Eu fui ter uma conversa com ele. Eu disse, meu irmão, você não pode receber Jesus. Aí ele olhou e disse, por quê? E eu expliquei a ele porque ele não poderia receber Jesus, porque ele não era casado ainda. Ele só era amancebado, ele precisava casar, estar debaixo do sacramento. Isso foi um pequeno ensino. Ele humildemente aceitou, casou na igreja e recebeu Jesus. Então, veja o quanto é importante nós estamos preparados para ajudar pessoas. Agora, a forma como a gente vai passar isso não é uma forma autoritária. A gente não vai ensinar com o chicote na mão, como um juiz, como um carrasco, mas deixar que a sabedoria nos ensine a ensinar. Peça a Deus o dom do ensino, peça a Deus o dom da pedagogia, o dom do ensino, peça a sabedoria, como é que eu vou ensinar meu marido, como eu vou ensinar meus filhos, e Deus vai te dar ensinamento, você vai pesquisar, Deus vai dar graça, e você vai levar para casa. Meu amigo, minha irmã, você não deve duvidar que o seu marido, seus filhos vão ser impossíveis de aprender. Não, tenha certeza na fé que Deus opera na sua vida e vai lhe dar condições e capacidade para evangelizar, ensinar, orientar a sua família no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Então, aquelas perguntas que seu marido, seus filhos fazem, você não responde, estude, bote no coração, estude, pesquise, mergulhe para dar uma resposta, sabe? Uma resposta rica que encha
o seu coração, e quando você falar, as pessoas vão ficar impactadas. E peça a Deus uma coisa: peça a Deus o dom de ensino, o dom da sabedoria. Amém? Que o Senhor abençoe você, Resgate. Eu amo você, Resgate, em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe e vos guarde, e que faça de você um professor mestre. Porque aquele que detém o Espírito Santo já é superior àquele que não detém. Aquele que escuta o Senhor já é superior daquele que não escuta. E quando digo superior, não é que é melhor. É superior porque está sendo guiado por Deus, está sendo dirigido por Deus. Então, se permita ser um instrumento na mão de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te ilumine, que dê a santa paz. Amém.